Essa carta do arcebispo para o Donald Trump, aqui ó, o link, Anderson, pode colar aí. Essa carta vale a pena ler toda. Se a audiência nos permitir aí, o pessoal já sabe que já passamos da hora, mas essa carta é importante. Coloca na tela, Anderson, por favor. Olha essa carta aqui. Nos meses recentes, temos testemunhado a formação de dois lados opostos que eu chamo bíblicos: os filhos da luz e os filhos das trevas. Os filhos da luz constituem a parte mais evidente da humanidade, enquanto que os filhos das trevas apresentam uma absoluta minoria. E, no entanto, os primeiros são objeto de uma espécie de discriminação que os coloca numa situação de inferioridade moral relativamente a seus adversários, que frequentemente mantêm posições estratégicas no governo, na política, na economia e na mídia. De um modo aparentemente inexplicável, os bons são feitos reféns pelos maus e por aqueles que os ajudam, seja por interesse, seja por medo. Esses dois lados têm uma natureza bíblica. Seguem a nítida separação entre os filhos da mulher e os filhos da serpente. Fazendo aqui uma alusão a Apocalipse 12, né? Uhum. E do Gênesis. Gênesis. De um lado, estão aqueles que, embora tenham 1000 defeitos e fraquezas, são motivados pelo desejo de fazer o bem, de ser honestos, de formar a família e de se dedicar ao trabalho e dar prosperidade à sua pátria, de ajudar os necessitados e, obedecendo à lei de Deus, merecer o reino dos céus. Do outro lado estão aqueles que servem a si próprios, que não detêm quaisquer princípios morais, que querem demolir a família e a nação, explorar os trabalhadores para tornarem-se indevidamente ricos. Indevidamente, ele está falando, tá? Fomentar divisões internas e guerras, e assim acumular poder e dinheiro. Para eles, a ilusão falaciosa do bem-estar temporal levará um dia, se eles não se arrependerem, ao terrível destino que os espera, longe de Deus e na danação eterna, que é a mesma coisa que condenação eterna. Na sociedade, senhor presidente, ele está falando aqui para o Donald Trump, estas duas realidades opostas coexistem como inimigos eternos, assim como Deus e Satanás são inimigos eternos. E parece que os filhos das trevas, que podemos facilmente identificar como Deep State, e aqui uma nota de rodapé para que as pessoas possam entender, Deep State, o governo profundo, são organizações, né? Militares, policiais, judiciárias, grupos políticos, etc., que trabalham secretamente para proteger interesses particulares e governar um país sem ter sido eleitos, né? Com o Deep State, a que Vossa Excelência sabiamente se opõe e que está nestes dias em guerra feroz contra o Senhor, decidiram mostrar suas caras, por assim dizer, revelando agora seus planos. Eles parecem estar tão certos de já ter tudo sob o controle que deixaram de lado a circunspecção que até agora tinha escondido, ao menos parcialmente, as verdadeiras intenções deles. As investigações em curso revelarão a verdadeira responsabilidade daqueles que manipularam a emergência do Covid, não apenas na área da assistência médica, mas também na política, na economia e na mídia. Descobriremos provavelmente que nesta colossal operação de engenharia social, lembra que eu falei isso o tempo todo aqui, né? Nós falamos. Existem pessoas que decidiram o destino da humanidade, arrogando-se o direito de agir contra a vontade dos cidadãos e de seus representantes nos governos das nações. Descobriremos também que os tumultos destes dias foram provocados por aqueles que, vendo que o vírus está inevitavelmente desaparecendo e que o alarme social da pandemia está minguando, tiveram necessariamente que provocar distúrbios sociais para que fossem seguidos de repressão que, embora legítima, pudesse ser condenada como agressão injustificada contra a população. O mesmo está acontecendo na Europa, em perfeito sincronismo. E eu acrescento aqui a América do Sul, né? E Central. Exato. Está absolutamente claro que o uso de protestos de rua é instrumento para os propósitos daqueles que nas próximas eleições presidenciais gostariam de ver eleito alguém que incorpore os objetivos do Deep State, o Estado Profundo, e que expresse fielmente e convincentemente esses objetivos.
não será surpresa se dentro de poucos meses soubermos que, escondidos novamente por detrás desses atos de vandalismo e violência, estão aqueles que esperam lucrar com a dissolução da ordem social para construir um mundo sem liberdade. Solve et coagula, como ensina o provérbio maçônico. Embora possa parecer desconcertante os alinhamentos opostos que descrevi, também existem os círculos religiosos. Existem pastores fiéis que cuidam do rebanho de Cristo. Mas há também mercenários infiéis que procuram dispersar o rebanho e entregá-lo para que seja devorado pelos lobos vorazes. Não é surpreendente que estes mercenários sejam aliados dos filhos das trevas e odeiem os filhos da luz. Assim como existe um Deep State, um estado profundo, existe também um Deep Church, que trai seus deveres e renega seus compromissos perante Deus. Assim, o inimigo invisível que os bons governantes combatem nos negócios públicos é também combatido pelos bons pastores na esfera eclesiástica. Trata-se de uma batalha espiritual da qual eu falei em meu recente apelo, publicado no dia 8 de maio. Pela primeira vez, os Estados Unidos da América têm em sua pessoa um presidente que corajosamente defende o direito à vida, que não tem vergonha de denunciar a perseguição aos cristãos ao redor do mundo, que fala de Jesus Cristo e do direito dos cidadãos à liberdade de culto. Sua participação na Marcha pela Vida e, mais recentemente, sua proclamação do mês de abril como o mês nacional de prevenção do abuso infantil são ações que confirmam de que lado Vossa Excelência deseja lutar. E quero crer que nós dois estamos do mesmo lado nessa batalha, embora com armas diferentes. Lembrando também que agora uma pausa aqui no texto, né? Lembrando que toda essa questão da pedofilia está vindo à tona no Brasil e no mundo. Exato. Por essa razão, acredito que o ataque que Vossa Excelência sofreu após sua visita ao Santuário Nacional de São João Paulo II é parte da narrativa orquestrada pela mídia, que não busca lutar contra o racismo e promover ordem social, mas agravar os ânimos. Não busca a justiça, mas legitimar a violência e o crime. Não deseja servir a verdade, mas favorecer uma facção política. E é desconcertante que haja bispos, como os que eu denunciei recentemente, que por suas palavras provam que estão alinhados com o lado oposto. Eles são subservientes ao Deep State, ao globalismo, ao pensamento único, à nova ordem mundial que eles invocam com frequência, cada vez maior, chamando-a de fraternidade universal, que nada tem de cristã, mas que evoca os ideais maçônicos daqueles que querem devorar o mundo, expulsando Deus dos tribunais, das escolas, das famílias e talvez até mesmo das igrejas. O povo americano é maduro e entendeu agora o quanto a mídia tradicional não deseja disseminar a verdade, mas quer silenciá-la e distorcê-la, propagando a mentira que é útil para os objetivos de seus senhores. No entanto, é importante que os bons, que são maioria, despertem de seu marasmo e não aceitem ser enganados por uma minoria de pessoas desonestas com propósitos inconfessáveis. É necessário que os bons filhos da luz se unam e façam ouvir suas vozes. E que maneira mais eficiente existe de se fazer isso, senhor presidente, do que pela oração, pedindo ao Senhor para proteger Vossa Excelência, os Estados Unidos e toda a humanidade deste enorme ataque do inimigo? Diante do poder da oração, as enganações dos filhos das trevas cairão. Isso é uma profecia. Esse bispo está sendo profético. Cairão, suas conspirações serão reveladas, suas traições serão desvendadas, seu poder assustador acabará em nada, será revelado e mostrado ser o que é, uma fraude infernal. Senhor presidente, minhas orações estão continuamente voltadas à amada nação americana, para onde tive o privilégio e a honra de ser enviado pelo Papa Bento XVI como núncio apostólico. Nessa hora dramática e decisiva para toda a humanidade,
Oro por Vossa Excelência e por todos aqueles que estão ao lado do governo dos Estados Unidos da América. Tenho certeza de que o povo americano se une a mim e a Vossa Excelência em oração ao Deus Todo-Poderoso. Unido contra o inimigo invisível de toda a humanidade, eu abençoo Vossa Excelência e a Primeira-Dama, a amada nação americana e todos os homens e mulheres de boa vontade. Carlo Maria Vigano, arcebispo titular de Ulpiana, ex-núncio apostólico dos Estados Unidos da América. Amém. Esse bispo está sendo um profeta. Queria mais 5 deles só. Já tava bom. Está sendo um profeta. Ele abençoou os Estados Unidos da América, abençoou o mundo, abençoou a todos os pastores, todos os cristãos, a todas as pessoas que estão lutando contra esse inimigo invisível que tem poder infernal, mas que será derrubado pela oração. Amém. Exatamente. É de emocionar, cara. Sim. É de emocionar.